Aleluia, graças a Deus. Irmãos, vamos entrar na palavra. Nós vamos falar aqui em João 16:33. Nós vamos entrar aqui nas últimas instruções de Jesus para com os discípulos. Olha que palavra forte. João 16:33. As últimas instruções de Jesus aos discípulos. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe vós estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Irmãos, quando nós paramos, observamos essa palavra, e nós olhamos o teor, o conteúdo dessas palavras que Jesus mandou para os discípulos, e ele nos dá alguns ensinos antes da gente entrar no tema. O tema da palavra de hoje é: por que o mal nos atinge? Guarde esse tema. E Jesus ele diz aos discípulos assim, escute bem, olha, disse estas coisas para que em mim tenham paz. Primeira coisa que eu aprendo, só existe paz em Jesus. Não existe paz nas drogas, na bebida e muito menos nas amizades. Só existe paz em Jesus. Ele diz, em mim. Outra situação que nós aprendemos antes de entrar no tema, diz assim, vamos lá. No mundo tereis aflições. Jesus ele diz assim, segunda coisa que ele quer ensinar, primeiro você ter paz nele, a segunda coisa, o mundo não vai oferecer grandes coisas, a não ser aflições. Quantas vezes você acordou, quantas vezes você dormiu e você pensou que não tem um dia de sossego? Porque o próprio Jesus ele deixou uma certeza, no mundo tereis aflições. Então, primeira coisa, a paz só nele. A segunda coisa que ele nos ensina, o mundo é cercado de aflições. Ei, não é só você que passa a situação difícil não, meu irmão. Não é só você que sofre não, minha irmã. Quem sabe você está querendo até destruir a tua vida, você está querendo se acabar, você está querendo desaparecer. Opa! Aonde você for, você está dentro do mundo. E se você está dentro do contexto do mundo, você vai ter aflição. Infelizmente, essa é a nossa certeza. No mundo tereis aflição. Terceira coisa que Jesus nos ensina aqui, ó. Mas tende bom ânimo. Eu venci. Pronto. Ele venceu. Será que você consegue entender que Jesus venceu? E ele diz para você se espelhar nele, que ele venceu? Agora, sobre a direção dessa palavra, nós vamos trazer por que o mal nos atinge. Quem sabe você está aí se culpando, quem sabe você está aí desanimado, você está aí procurando desculpa e procurando encontrar na onde você está errando. E aqui tem a resposta para nós. Primeiro, por que o mal nos atinge? Primeira coisa, por questão humana. O mal me atinge, o mal te atinge, porque nós somos humanos. Neste mundo, como a Bíblia nos ensina, que pelo um homem entrou o pecado. E esse pecado se manifestou em toda a raça humana. Então, o primeiro motivo que o mal me atinge é porque eu sou humano. E eu sendo humano, eu estou debaixo desse céu poderoso que Deus fez. Eu estou aqui para sofrer tudo que os outros sofrem. Você está aí para sofrer tudo que os outros sofrem. O crente fica desempregado, o ímpio também fica. O ímpio fica doente, o crente também fica. O ímpio se desespera, o crente também se desespera. Porque é uma questão da gente ser humano. E se a gente somos humanos, nós vamos sofrer. Então, aqui como diz a palavra do Senhor em João 9, 1 ao 3, eu vou ler aqui João 9, do 1 ao 3, só para a gente... João 9, quando Jesus viu um homem que cego de nascença, os discípulos perguntaram, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Deixa eu dar um parênteses aqui, porque aquela turma da maldição hereditária, aqueles que gostam, tudo é maldição hereditária.
Ah, meu pai bebeu, eu sou cachaceiro porque meu pai bebeu. Eu sou usuário de droga, meu pai... Isso é desculpa para quem quer entrar no vício. Jesus diz aqui, olha, perguntaram para ele quem havia pecado. O pai ou a mãe? A família pecou? Ele está nessa vida por causa disso? Jesus falou, não, para que se manifestasse o poder de Deus. A pessoa é doente, só basta ela aceitar Jesus que Jesus cura. A pessoa está desempregada, só basta ela fazer o certo e aceitar Jesus, Jesus abre as portas. E, consequentemente, as coisas são assim. Meu irmão, esquece esse negócio de maldição. Esquece essas coisas de maldição sobre a sua vida. Às vezes nós estamos numa vida já complicada e a gente fica plantando ideias malignas na nossa mente. O mal acontece na minha vida, o primeiro motivo é porque eu sou ser humano. É porque eu nasci humano. E se eu e você nascemos humano, nós vamos passar pelo processo. Segundo motivo, ação soberana de Deus. Você sabia disso, meu irmão? Você sabia que o mal acontece por ação soberana de Deus? Irmão, operando eu, quem impedirá? Se Deus quer fazer, Ele vai fazer, pronto, acabou. Não tem escolha. Se Deus quer fazer a situação entortar, o caldo entornar, Ele vai fazer o caldo entornar e pronto, acabou. Ele não vai pedir permissão para ninguém. Operando Deus, quem impedirá? Ação soberana de Deus. Deus destruiu uma cidade toda, Sodoma e Gomorra. Foi uma ação de Deus. Foi uma ação de Deus, mandou o anjo e resolveu. Pronto, acabou. Deus pede para o profeta Isaías ir até o rei e chega no rei e fala, ó, coloca a tua casa em ordem, você vai morrer. Deus mandou. Mas depois o rei orou e Deus mandou o profeta voltar do pátio e dar mais 15 anos de vida para ele. Se Deus quer fazer, Ele vai fazer, meu irmão, Ele vai fazer, minha irmã, porque um dos motivos principais é a soberania de Deus. Se Deus quer fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Olha que coisa interessante, os discípulos foram presos, Paulo apanhou, Pedro foi levado preso, mas levou uma saraivada de chicote e à meia-noite ele foi solto. Mas ele precisava apanhar? Não. Mas foi a vontade soberana de Deus que ele precisava passar por aquilo para que pessoas fossem salvas através do testemunho dele. Então, irmão, nós temos que começar a aceitar o que Deus quer. Primeiro, é questão humana. Segundo, é ação soberana de Deus. E o terceiro, escute bem esse, ação do diabo. Olha só. Não, pastor. Deus, Ele não permite que o diabo ache. Calma aí. A Bíblia diz que Deus estava lá com os anjos no céu, naquela reunião de obreiro, e estava lá colocando a casa em ordem. Quem está lá no fundo? Satanás. Aí Deus permite que Satanás toque. Existe a ação de Deus e existe também a ação do inimigo. Se você der legalidade para o inimigo, ele vai atuar na tua vida. Se você der legalidade para o inimigo, ele vai destruir a tua casa, ele vai destruir a tua família, ele vai fazer com que você sofra acidente. Você está dando legalidade para ele. Ele chega lá e vai falar de você, o que Deus vai fazer, como Deus vai te prometer de proteger. Se existe a ação dele. Por quê? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando nós damos legalidade para o inimigo trabalhar na nossa vida, nós estamos dando legalidade para ele agir. E se ele vai agir, ele vai destruir. Quantas pessoas hoje, quantos lares destruídos hoje, não foi por natureza humana, não foi por ação de Deus, mas está sendo por ação do diabo. Porque deram brecha. Deram brecha, o inimigo entrou e o inimigo está destruindo. Aí fica, não, mas é porque Deus permitiu, não. Damos legalidade, o inimigo entra e ele arrebenta. Terceiro, ação do diabo.
O diabo veio para matar, roubar e destruir. Vamos lá para o quarto ponto aqui que nos diz aqui porque o mal nos atinge. Vamos lá, quarto. Uma questão de estilo de vida. Uma questão de estilo de vida. Vamos lá. Gálatas 6, 7. Vamos ver se eu já acho aqui rápido. 6, 7. Opa, cadê Jesus? Se eu estou na igreja, eu falava, irmão, quem achou, dá uma lida aí. Gálatas 6, 7. Vamos ler aqui. Diz assim a palavra, não vos enganei, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. O quarto ponto, porque o mal nos atinge, estilo de vida que nós levamos. O cara bebe desde a infância, desde os 12 anos. Aí tem, como que é o nome daquela doença? Cirrose. Aí põe a culpa em todo mundo. Não, filho, o seu estilo de vida proporcionou que você ficasse doente. Eu conheço gente que começou a fumar com 10 anos e morreu de câncer. Mas por que esse mal? Ah, o câncer pegou a pessoa, ela morreu. Por quê? Porque fumava. Estilo de vida. E quando nós olhamos aqui, na questão do vício, em geral, quantos jovens hoje estão morrendo por ser viciado no crack, na cocaína? Estão morrendo aí 17, 18 anos, morrendo com um tiro na cabeça, morrendo aí assassinado. Não é a vontade de Deus, é o estilo da vida dele que ele quis ter. Quantas jovens estão morrendo aí? Hoje em dia nós vemos tanta jovem morrendo, tantas mulheres morrendo nesse mundo afora. Às vezes se envolve com quem não vale nada. Tem um relacionamento com um homem que não presta. Ah, mas é Deus. Não, Deus não fez nada. É o estilo de vida que a pessoa tomou que faz com que ela sofra, com que ela morra. Olha só, a pessoa, olha como o estilo de vida influencia, né? Pra gente ter uma base aqui. A pessoa bebe numa festa, enche a cara e pega uma Porsche e sai a 160 por hora. Ah, foi Deus que matou. Irmão, quem estava dirigindo o carro era ele, não era Deus. E outra, Deus não dirige carro. Você quer que o anjo saia correndo atrás do carro para segurar o carro? Bateu o carro porque é o estilo de vida que ele levou. Naturalmente que tem alguns estilos de vida que ele influencia a morte vir mais rápido. O vício nas drogas, na bebida, no alcoolismo, a prostituição, traz a AIDS, traz tantas doenças venéreas. E a pessoa acha que não, está passando isso porque Deus... Não, você tem que analisar. Primeiro, se é uma questão humana, se você está passando, porque você tem que passar mesmo. Segundo, se é uma ação soberana de Deus. Aí você tem que ouvir, operando Deus, quem impedirá? Eu conheço muitos irmãos que estão passando problemas de enfermidade, porque estão passando, nunca fumaram, nunca beberam, nada. É uma vontade permissiva de Deus. E aí, como que nós vamos fazer isso? Terceiro, uma ação do diabo. Você deu legalidade para ele e agora está reclamando do quê, meu irmão? Meu amigo? Você abriu a porta para ele, jogou a chave, deixou a porta sem tranca. Ele vai arrebentar, ele vai chutar mesmo, ele vai acabar com casamento, com profissão, ele vai destruir você, porque você deu legalidade. E o quarto, você escolhe esse estilo de vida que você está servindo, você está seguindo, e agora você quer reclamar que é Deus que está fazendo isso. Deus está te punindo pelo teu pecado? Não, você está colhendo aquilo que você plantou. Agora, para finalizar, nós vamos falar aqui do profeta Isaías. Seja qualquer uma dessas situações que eu passei para vocês, desses 4 pontos que eu falei, seja qualquer um deles. O rei Zedequias, se eu não me engano, a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e orou. E Deus fez com que o profeta voltasse. Seja qual for o motivo,
se você se arrepender, pode ter certeza, Deus vai te dar vitória. A Bíblia diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se arrependa. A Bíblia diz que o que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. Então que nessa noite você creia nessa palavra. Entenda porque o mal te atingiu. Mas clame a Deus, consagre a Deus, ore a Deus e faça que nem o rei Zedequias. Coloque o seu rosto na parede, peça perdão e siga a sua vida, que Deus vai te dar mais condições em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês nessa noite. Se vocês quiserem nos ajudar, anota o nosso número 971267548. Que Deus abençoe a vida